13º programa da série Uberlândia 2100, o futuro da nossa cidade, nós vamos tratar de algo muito importante para o futuro de Uberlândia, a história do seu passado. E para isso nós estamos aqui com a presença de duas pessoas que têm muito a dizer para nós. O historiador Dr. Oscar Virgílio e o jornalista Elcio Laranjo, que produziu há mais de 20 anos a série Uberlândia 2000 e Repensando Uberlândia. Dr. Oscar, eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre essa preocupação que Uberlândia sempre teve de olhar o futuro. Esse é um tema muito interessante. Realmente, isso existiu e muito antes de existir Uberlândia, antes até do povoamento. Quem começa a pesquisar lá no fundo as origens, né, vai ver que essa preocupação de futuro começou até lá em Cuiabá. Os cuiabanos, paulistas cuiabanos, descendentes de portugueses, já tinham passado da fase de caça de índios, mineração, e estavam na agricultura e na pecuária e queriam alcançar a Vila Boa para dali seguirem para São Paulo, era o caminho mais próximo. Então, isso aí parece que gerou uma tradição, um costume, ficou impregnado o desenvolvimento da nossa região com essa preocupação de identificar aquilo que seria prioridade. Conseguiram fazer estrada. A iniciativa privada, no ano de 1738, conseguiu fazer uma estrada de Cuiabá a Vila Boa, que é hoje o Goiás Velho. Os fazendeiros se cotizaram. Naquele tempo existia uma figura muito interessante de organização, se chamava a Junta. As pessoas empreendedoras se juntavam, formavam, às vezes, um capital para fazer isso aí, custearam a abertura dessa estrada de mais de 150 léguas com recursos daqueles fazendeiros lá do Cuiabá. Isso aí foi tão importante que assegurou o monopólio, vamos dizer assim, da rota de comércio com São Paulo, né? Antecipou-se aos baianos e o pessoal de Vila Rica, que também queria chegar até aí, e isso aí permitiu, assim, a intensificação de um comércio com São Paulo. Então, nós já fomos bafejados, assim, por um sistema de trabalho muito interessante. E ao longo da nossa história, veio acontecendo essa preocupação. Depois que começou, então, o tráfego intenso, foi feito um empreendimento, também notável da iniciativa privada, fazendo 18 aldeamentos ao longo dessa estrada do Anhanguera, aqui entre o Rio Paranaíba e Rio Grande, exatamente para dar proteção aos comboios que vinham e voltavam de São Paulo. Isso aí também já foi com vistas à intensificação de um comércio que iria ligar São Paulo à Vila Boa e permitiu a criação, então, né, de condições para um futuro entreposto que veio a ser Uberlândia. Depois que Uberlândia começou a existir, o nosso povoamento aqui, começou a haver o arraial, né? O nosso pessoal pensou no futuro e pensou de uma maneira interessante. Saíram a cavalo buscando assinaturas no abaixo-assinado para a criação da paróquia. Por que a paróquia? É porque a paróquia era um lugar onde se fazia qualificação de eleitores. Já pensavam, então, aqueles empreendedores do passado em organizar politicamente o município para voos maiores, que começariam com a elevação a distrito e depois a criação do município. Aí a gente já vê, nesta ação inicial aí de criação da paróquia, com vistas à emancipação do município, já vemos o trabalho de pensar, já estavam percorrendo aquelas etapas difíceis do sertão antigo
mas para a criação de um município onde logo começaria a haver a instalação de comerciantes e de artífices que então atenderiam toda a região do fim do mundo, aí, do sudoeste de Goiânia e todo esse sertão. Isso aí foi o que conseguiu dar a Uberlândia, a futura Uberlândia, uma dianteira que não é possível mais de ser alcançada. A não ser que nós percamos esse entusiasmo, esse ritmo, esse pique dos antigos. Eu explico melhor o que eu quero dizer. Espera aí só um pouquinho. Nós vamos para o intervalo, mas nós vamos voltar na segunda parte da nossa conversa com o Dr. Oscar para conhecer essa história que é realmente fantástica. Nós aqui somos pessoas que viemos de outras cidades e fomos acolhidos por Uberlândia, traz uma característica muito importante dessa cidade. Isso faz com que Uberlândia tenha esse diferencial que a diferencia em relação ao Brasil e a Minas Gerais também, fazendo uma cidade grandiosa como ela é. Merece os parabéns, merece todo o mérito. Algar é um grupo empresarial fundado em 1929. Hoje, atua nos setores de tecnologia da informação e comunicação, agronegócios, serviços e turismo. Nossos 24 mil talentos atendem a mais de 2 milhões de clientes em todo o Brasil, Colômbia, Argentina e Chile. Sempre com o propósito de servir. Algar, gente servindo gente. Às vezes a gente vê algumas pessoas falando pejorativamente no cocão, no coió, no agricultor, no roceirão de Uberlândia antiga. Esses homens tinham uma visão, importam uma visão espetacular. Faz inveja à visão que eles tinham, porque eles montaram uma Câmara Municipal em 1892, já com algumas questões fundamentais que pouca gente atina o valor delas. Por exemplo, já se pensou em fazer um convênio, um consórcio, primeiro consórcio intermunicipal desse mundão velho aí, com a Câmara de Morrinhos. Morrinhos naquele tempo abrangia Caldas Novas, abrangia Morrinhos, abrangia a atual Itumbiara e uma série de outros lugares. Morrinhos, então, assumiu o compromisso de fazer uma estrada até o Rio Paranaíba, lá do lado goiano. E Uberabinha fez uma estrada de Uberabinha até o lado, a margem mineira do Rio Paranaíba. Uberabinha comprou balsas, financiou a construção dessa balsa e o serviço de transporte. Esse serviço de transporte foi o início do comércio de Uberlândia com o sudoeste de Goiás e com o Mato Grosso. Esse início de transporte aí foi então feito com Uberlândia, Uberabinha, custeando a abertura de estradas em municípios vizinhos, disputando os recursos municipais, que eram poucos, com o pessoal da especulação imobiliária, que queria apenas embelezar a cidade. E então já surgiu um conflito muito interessante: embelezar a cidade ou abrir as rotas de comércio, né? Prevaleceu então a abertura das rotas de comércio. Graças a isso, nós temos hoje então essa dianteira de comércio que depois foi complementada com a abertura, a construção da Ponte Afonso Pena e uma série de outras iniciativas. E essas conquistas de Uberlândia foram fáceis? Foram extremamente difíceis, porque Uberlândia, além de vencer as distâncias, o atraso tecnológico e tudo isso aí, tinha que vencer também os interesses contrariados. Uberlândia teve uma luta local e uma luta, a disputa com outras localidades, com outras pessoas, com outros interesses. Então, Uberlândia pensou corretamente
fez as coisas certas no momento certo. Por exemplo, quando veio a estrada de ferro, Uberlândia não se preocupou em ficar mexendo com demarches políticas para que a estrada de ferro chegasse. Primeiro foi consolidada a rota de comércio por terra, né? Pro estado de Através Goiás. das estradas, as famosas estradas salineiras. Então todo mundo vinha, queria comprar sal, era aqui, arame farpado era aqui, tecidos, tudo era aqui. E se quisesse consertar o carro de boi, fazer uma festa ou com uma roupa, aqui tinha os artífices todos para isso aí. Isso aí foi assim uma espécie de esforço coletivo. Todo mundo tinha essa visão de que devia participar de um processo enorme, pesado, de construção de uma base econômica, né, para um município que não se destacava pela riqueza em minérios, né, pela fertilidade de terras, mas sim com a capacidade de fazer comércio. A construção das estradas foi também algo de impressionante. O governo do estado não tinha condições, e já é antiga a falta de condições do governo do estado de Minas Gerais, não tinha condições de fazer as estradas. Então houve quem se preocupasse em conseguir a concessão para fazer as estradas. Essa invenção aí de terceirização das estradas, concessão, não é novidade, já foi praticada com muita competência pelos antigos. Fernando Vilela conseguiu a concessão e construiu as estradas em cima das velhas estradas carreiras, aquelas estradas que levavam de carro de boi as mercadorias até o Rio Paranaíba. Então, ele conseguiu formar uma companhia de autoviação intermunicipal, um nome pomposo assim, né? Reuniu os capitais, aquele pessoal desconfiado de antigamente, mas enxergou que era importante, era um bom investimento, aplicou dinheiro nisso aí. Essa companhia então conseguiu abrir as rotas de comércio e, além de abrir as rotas de comércio na nossa região aqui, estimulou a abertura de outras companhias no estado de Goiás, em Rio Verde, para a construção das outras estradas complementares lá. A rede do sudoeste de Goiás começou incentivada pelo pessoal de Uberlândia, que foi lá ensinar como é que fazia, levar automóvel para o pessoal ver como é que seria bom, não é isso? E talvez tenha sido a primeira cidade do interior a fazer o transporte de mercadorias por via rodoviária nos caminhões. Os primeiros caminhões de carga que chegaram no Brasil, adivinha para onde que foram trazidos? Para Uberlândia. Foi aqui que começou esse negócio de transporte rodoviário e construção de rodovias para suporte do comércio com o estado de Goiás. Muito bem, então, depois dessa fase penosa, é que veio a estrada de ferro mogiana, já como um complemento, porque eles já pensaram no seguinte: se nós nos apressarmos, conseguimos trazer a estrada de ferro até aqui, essa coisa nós temos que disputar com o interesse de Minas Gerais, que queria fazer uma estrada, como de fato fez a Rede Mineira de Viação, que chegaria beirando o Rio Grande até lá no Pontal, não é isso? E Uberlândia queria que fizesse a estrada chegando até aqui. Mas o traçado original da estrada de ferro mogiana atingia Conquista, atingia Sacramento, por ali, para transportar a produção agropecuária de lá. Depois é que, com essa pujança do comércio de Uberlândia, a Mogiana entendeu que seria muito mais rentável para ela trazer a estrada de ferro, atravessando esse cerradão de Uberaba até aqui, que não tinha nada no meio disso aí, mas para chegar até o grande centro comercial de Uberlândia. Quer dizer, tudo isso obedecia a uma concatenação de ideias, a um planejamento, né,
de pessoas simples, mas de grande inteligência, de grande visão comercial. Nós vamos parando por aqui, mas a gente volta com mais uma parte dessa interessante e muito rica conversa com o Dr. Oscar Virgílio. Bateu aquela fome e não tem o que comer? Chegou em Uberlândia o aplicativo Netcook. Tem os melhores restaurantes na palma da sua mão. Acesse saiforafome.com.br e baixe o aplicativo para o seu celular. Netcook! Não adianta inventar. Para vender de verdade, já sabe, né? NetSabe, o melhor portal comercial da sua região. Busca rápida, conteúdo de qualidade e confiável, com mapas, rotas e você ainda busca de qualquer lugar com os aplicativos para smartphone e tablets. Acesse, anuncie netsabe.com.br. NetSabe, bem melhor aparecer aqui. Bem melhor. Doutor Oscar, uma das grandes razões do crescimento de Uberlândia é a contribuição de pessoas de fora, né? Nós sempre soubemos receber bem, né? E as pessoas que vêm para cá se sentem muito à vontade. Uberlândia abria oportunidades, era uma terra de oportunidades e uma terra de criatividade. Uma série de coisas importantes que eram feitas antigamente, né? Tiveram origem aqui. Nós tínhamos aqui um pessoal que aprendeu desde consertar relógio a fazer ferramentas de ferro nas forjas das oficinas, né? Aprendeu a fazer toda espécie de manufaturas. Nós até há pouco tempo ainda tínhamos umas pessoas aí nos distritos que fabricavam uns canivetes melhores do que os dos chineses e suíços, né? Tudo que se fazia, né, era vendido, tinha mercado para isso aí. Então as pessoas vinham, e vinham em quantidades enormes. Vinham os costureiros, vinham as parteiras, vinham os doceiros, vinham os ferreiros, vinha todo mundo que sabia fazer alguma coisa. Dizia, lá é aquele formigueiro que é Uberlândia, tem espaço para todo mundo, né? E tinha uma característica muito interessante. Parece que os antigos estimulavam isso aí para sediar aqui em Uberlândia toda essa gama de prestação de serviço. O setor de serviço foi o inicial. Depois é que veio se formando e se consolidou o setor do comércio. Uberlândia, então, recebia as pessoas com as suas contribuições de inteligência, de esforço, né? Muita gente se deu muito bem em Uberlândia, muitos não se deram bem, mas houve uma participação assim, muito grande de pessoas de outras regiões, né? Que se entrosavam bem aqui e as suas famílias, seus descendentes estão aí até hoje. Então, no fundo, a construção do futuro é a revisão do passado. Os métodos do pessoal antigo, às vezes eu fico pensando, os empreendedores antigos não delegavam essas decisões e esses planejamentos, como virou moda agora. Eu critico bastante isso aí, porque a parte política, a parte de enfrentamento, de organizar as coisas, tem sido muito delegada. E eu acho que está faltando um pouco da presença física dos empreendedores nesses planejamentos. Acho que nós temos conseguido coisas muito importantes, mercê de alguns esforços, que nem são assim tão conjugados, tão gerais como foram antigamente. Esse espírito que eu estou dizendo de formar a construção da estrada do Cuiabá, isso eram os paulistas lá de Cuiabá. Muitos deles vieram para cá, montaram as suas residências aqui, suas fazendas aqui. Começou assim com isso aí, parece que foi passando de pai para filho, todo mundo aprendendo, mas veio pelos tempos afora. Nos tempos da ditadura do Getúlio Vargas, fechou-se a Câmara
de Uberlândia. Mas o pessoal criou um conselho consultivo, chamado Conselho Consultivo, que reuniu os empresários, as pessoas com mais interesse no desenvolvimento da cidade, e praticamente esse conselho consultivo funcionava regularmente, decidindo todas as questões. Era o conselho consultivo, o prefeito era nomeado pelo interventor do Estado, mas nada fazia sem ouvir o conselho consultivo. E as decisões do conselho consultivo estão aí nas atas da antiga, estão no Arquivo Público Municipal, né? Eram decisões exemplares, decisão de gente que estuda o problema e não queria apenas a solução política com P minúsculo, era a solução política grande, a solução mais conveniente para o município de Uberlândia. Isso aí nos permitiu, numa fase de muita dificuldade, criar um trabalho de união. Uberlândia passou pela ditadura de Getúlio Vargas, construindo uma união poderosa em torno dos seus interesses. Todo mundo fazia parte dessa união aqui. E essa união, além de manter a ditadura encurralada, fazendo reivindicações uma atrás da outra, né? Mas essa união fornecia subsídios para a instalação de coisas importantes aqui em Uberlândia. Um povo de vistas largas resolveram instalar coisas importantes aqui, foram instalando, foram montando, e isso aí com sacrifício, às vezes enfrentando até intervenções policiais. A Uberlândia era uma só, Uberlândia era um bloco, mexeu com o interesse de Uberlândia, mexeu com todos, conciliava as questões, havia um interesse muito grande. Então, quando eu digo que se existe uma localização privilegiada hoje, com estradas para levando a todas as partes, não é isso? Isso não existia, não. Aqui existia mato, já existia o índio caiapó aqui, existia muita febre, muita doença de Chagas, né? Atraso, bandidagem, pistoleiros, mas tudo isso aí foi vencido. Então, tornou-se realmente uma região privilegiada, mas foi construída. Não existia antes, não. Ela, aliás, em termos assim geográficos, não era privilegiada coisa nenhuma. Havia outros lugares muito mais privilegiados do que a própria Uberlândia. Elcio, e você com o projeto Uberlândia 2000, que você fez lá em 1982, depois do Repensar Uberlândia, eu queria que você fizesse um breve comentário e depois você mostrasse alguns trechos desse material para nós. Sim, na verdade nós fizemos, né? A ABC Propaganda, Valdir Bonas, a gente tem que lembrar, né? Teve também uma participação muito grande, e tudo veio de quê? Aniversário de Uberlândia, aniversário de cidade. Normalmente a imprensa fala sobre a história, vai atrás, né? Então nós decidimos, não, vamos pensar Uberlândia para frente, vamos comemorar o aniversário de Uberlândia pensando para frente, pensando no ano 2000. E daí nós realmente fizemos um programa abrangente, uma série de programas, né, abrangentes, que levantamos, acredito, problemas que hoje são realidade. A água, o problema da água, já naquele tempo, né, 1982, né? Não, é um pouquinho mais, eu acho. Enfim, muitos problemas que foram levantados naquela época, hoje são realidade. Tá? Vamos mostrar uns momentos para eles aí? Vamos mostrar. Mas o grande obstáculo a uma agricultura tecnificada e diversificada no município chama-se água. Os 3 mananciais que abastecem Uberlândia, Uberabinha, Bom Jardim e Beija-Flor, juntos, conseguem uma vazão máxima de 3.000 litros por segundo.
Alguns setores acreditam que esse potencial só daria para abastecer uma população de até 750 mil habitantes. Outro problema levantado com relação a esgoto. A tendência de verticalização da cidade pode agravar ainda mais esta situação. O alerta é do urbanista Valfrido Del Carlo. Se continuar verticalizando, certamente haverá um congestionamento, você não terá as linhas de esgoto não aguentarão realmente o esgoto da cidade. Vocês terão problemas. Hoje a gente já sente problemas realmente de saturação do sistema. A gente passeia pela cidade e vê dos bueiros de esgoto, a gente já sente um cheiro desagradável emanando desses bueiros, que quer dizer que a água que está saindo é insuficiente para carregar todo o esgoto que já está sendo lançado nesse sistema. Bem, por hoje nós vamos ficando por aqui. Nós vamos voltar com o 4º programa mostrando o case de Maringá. Mas foi um prazer ter a oportunidade de relembrar coisas muito importantes da história de Uberlândia e saber que o nosso futuro tem base, porque tem no seu passado os alicerces do nosso crescimento. Esse crescimento que nós precisamos cuidar dele agora para que o 2100 reflita tão bem o amor que a gente tem por essa cidade. Até lá!